Então, olha lá. Aqui hoje eu vou utilizar a aula de hoje para mim poder explicar um pouco sobre o escopo da atividade. E aí, se vocês já tiverem iniciado, quiserem tirar alguma dúvida, qualquer coisa do tipo, vocês podem ficar à vontade utilizando a aula de hoje para isso também. Então, só para vocês entenderem aí qual que é o diagrama, o que foi proposto. O objetivo é que a gente crie o diagrama para representar o escopo de um projeto. E aí aqui embaixo, aqui na atividade, a gente tem os detalhes sobre esse projeto, porque o objetivo é treinar a capacidade de vocês de ler quais são as necessidades de acordo, como se fosse vamos dizer assim, a descrição do usuário sobre o que ele precisa no sistema, e a partir disso ser capaz de identificar quais são os requisitos necessários e fazer a modelagem de um diagrama, no caso, um diagrama de entidade de relacionamento, né, para banco de dados, que seja suficiente para poder solucionar esse problema. Então, o ponto mais importante é esse, e isso é uma matéria que, vamos dizer assim, se vocês forem atuar na área de programação, é algo que vai ser bastante exigido de vocês, essa capacidade de ler o problema e a partir desse problema entender o que é necessário fazer, ou seja, como se fosse uma interpretação de quais são as demandas do usuário. E muitas das vezes vocês vão chegar a ver que o usuário ele não sabe exatamente o que ele quer, nem sempre. Então, essa tarefa de levantamento de escopo é uma tarefa que é algumas vezes bastante complicada. Esse levantamento de escopo ele serve não só para a parte de banco de dados, mas também para a parte de produção de diagramas de engenharia de software. Se vocês já trabalharam lá com diagrama de caso de uso, diagrama de classe, etc. Toda essa parte de engenharia de requisitos, aí, engenharia de software, abrange essa tomada de decisão para interpretação de escopo de projeto. Existem, inclusive, profissionais, dependendo do tamanho da empresa, que eles são responsáveis apenas por fazer esse levantamento de escopo. Então, existe uma área específica dentro da empresa, que a gente chama de engenharia de requisitos, onde a pessoa que trabalha nessa área ela é responsável por ter o contato com o cliente, ter o contato com os stakeholders interessados nesse projeto e entender exatamente quais são as demandas. Então, o objetivo dessa atividade é justamente para exercitar essa capacidade em vocês. Aqui está o escopo do projeto, né? Então eu vou descrever ele aqui e aí a gente pode ir imaginando algumas coisas juntos para poder fazer essa modelagem. Então, primeira coisa, uma empresa educacional precisa criar um sistema para controlar o login dos seus usuários. Ela deve cadastrar os usuários do sistema, que podem ser alunos ou professores, com o nome e o CPF do usuário. Também deve cadastrar as telas do sistema, contendo o nome da tela e o URL para acesso. Cada usuário pode ter a permissão para alguma página específica, e aí, no caso, usar um relacionamento entre página ou tela e usuário. Então, imagina o seguinte. Aqui no nosso Virtual IF, que é o sistema que vocês estão acostumados, vocês têm o usuário de vocês e a senha. No caso aqui a gente pediu para falar o usuário, o nome e o CPF, né? E aí vocês entram no sistema. Por que a gente precisa dessa restrição? Só para vocês verificarem. Muito provavelmente quando vocês entram aqui nessa tela, vocês têm bem menos opções que eu tenho. Porque algumas dessas opções aqui, elas são específicas para servidor, para quem é servidor do campus, para quem é professor de uma determinada disciplina. Então, o que acontece? As telas do sistema que a gente chama vão ser justamente isso, como se fossem acessos a esses módulos. Então eu posso vir aqui e posso falar, vamos imaginando aqui nesse cenário, que a gente tem aqui uma tela chamada de assistência estudantil, e aí eu vou lá e vou falar, esse usuário X, ele vai ter acesso a essa tela de assistência estudantil. Aí eu vou ter uma outra tela lá, por exemplo, que é essa daqui vou pegar aqui, servidor online, e aí eu vou falar, apenas esses usuários Y que vão ter acesso a essa tela aqui de servidor online. Então, o que vai ser importante, então, vocês vão cadastrar? Primeiro, você precisa cadastrar o usuário do sistema. Quais são as informações que a gente precisa salvar para poder cadastrar o usuário? Se ele é um aluno, se ele é um professor, o nome dele e o CPF. Basicamente são essas. Vocês podem colocar outras informações, mas o requisito mínimo do sistema são esses. As telas do sistema seriam como se fossem os módulos
do sistema, igual eu comentei aqui com vocês. Então, assistência estudantil, estudante, processo eletrônico, servidor online, etc. E depois, no caso dessa tela, vai ter o nome e qual que é o URL que a gente usa para acessar ela. E depois, cada usuário pode ter uma permissão para uma página específica. Então, a gente vai precisar de ter um relacionamento aqui, vinculando quem são os usuários e quais as telas eles têm acesso. Então, basicamente, a gente precisa mapear o nosso diagrama aí para cobrir todos esses cenários. Ok? Então, aí, outro ponto, qualquer ferramenta para modelagem de banco de dados pode ser utilizada. Então, se vocês quiserem utilizar o Draw.io ou qualquer outra ferramenta, pode ficar à vontade. E no final, vocês vão enviar o JPG, PNG ou PDF. Pelo Draw.io tem como fazer essa exportação. Pelo Astar também, que é aquela outra ferramenta que eu mostrei para vocês, também é possível fazer essa exportação. E aí, se não puder, se você não conseguir, você pode vir lá e bater um print daquele seu diagrama e colocar aqui dentro para mim, para ser entregue. Ok? Então, esse que é basicamente o objetivo aí da atividade. Vocês têm alguma dúvida quanto a quais são os objetivos, etc.? Nada? Oi? Pode falar. Oi, Aline, você tinha comentado alguma coisa? Não sei. Boa noite, tudo bem, Jean? Boa noite, tudo jóia? Deixa eu te perguntar, como que a gente vai colocar essa URL de acesso? Porque quando a gente cria lá, por exemplo, eu estou usando a bio lá, né, que foi usado no sistema, eu estou usando ele, como que eu coloco uma URL de acesso? Ué, imagina aqui, por exemplo, ó, vamos pegar um caso aqui, né? Só para vocês verem que se eu for criar aqui o diagrama, por exemplo aqui, ó, vou pegar aqui no ML 2.5, aí eu vou pegar aqui cadê o, posso usar esse ML aqui só que é melhor. Aqui tem aqui o nosso representação aqui, esse aqui é diagrama de classe, no caso, eu não queria, não era de classe não. Esse aqui, ó, esse aqui é de entidade. Então, olha lá, aí você vem aqui, você pode vir aqui e falar, por exemplo, aqui, ó, URL. Seria como se fosse um campo aqui dentro do sistema. Seria um campo onde eu iria lá e iria digitar qual que é o URL daquela tela, para eu poder saber se o usuário tem ou não acesso. Seria basicamente isso. Então, eu não tenho que preencher, porque na verdade a gente só vai montando o esqueminha, né? Isso, a gente só está montando o esquema. Então, tipo, o que vai ser alimentado nesse esquema depois que a gente vai saber, no caso, se vocês seguirem a implementação do sistema. Mas o que a gente está fazendo é só a representação, só o diagrama. Nossa, beleza. Obrigada. Por nada. O Alisson pediu para poder repassar o link do programa. Então, são dois programas que a gente pode utilizar. Eu coloquei eles aqui também, diretamente aqui na nossa página principal aqui, ó. Então vocês têm ou essa ferramenta aqui que os alunos sugeriram, que é uma boa ferramenta, que você não precisa instalar nada, que é esse draw.io, é essa página aqui que eu estava montando aqui o diagrama. E a outra ferramenta que vocês conseguem utilizar é o Astar. Eu vou colocar o link dela aqui, eu acho que eu mandei para alguém, mas eu coloco o link aqui para vocês também. Eu acho que teve uma aluna que me falou que ela não estava conseguindo acessar o Draw.io e aí eu mandei para ela o link da Astar. Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Aqui, ó. Vou colocar aqui, vou até editar aqui e vou colocar ela aqui embaixo também. Já vou... Tem o Draw.io e também vai ter a do Astar.
Inclusive essa página aqui, esse link, vocês já acessam direto aquele lugar que vocês podem pedir a licença gratuita para estudante. Então você pode entrar aqui e aí só você preencher aqui qual que é o seu e-mail acadêmico, o nome da sua escola, nome completo. Você vai receber uma licença no seu e-mail para você utilizar esse programa aqui por 1 ano. No caso, você pode utilizar ele enquanto você for estudante. Aí depois venceu esse 1 ano, se você quiser continuar usando e você continuar estudante, é só você vir aqui nessa tela e pedir novamente. Tem até aqui informação aqui de como renovar. Ok? Tranquilo, Alisson? Isso. Para poder representar esses tipos, você pode ter de várias formas. Então, por exemplo, você pode vir aqui e ter criado uma coluna, vamos dizer assim, chamada tipo, e aí você vai armazenar esse tipo. Ou então, existe também uma forma que a gente costuma criar bastante, que é bastante utilizada, que é fazer o que a gente chama de criação de uma segunda tabela, que essa tabela seria uma tabela descritiva. Então, por exemplo, você poderia vir aqui... Opa, não é isso aqui que eu quero. Você poderia vir aqui e criar uma tabela aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos pôr lá, tipo usuário, e aqui você vinha aqui e colocava a tabela de usuário e fazia um relacionamento entre eles. Por que que isso aqui funciona também? Porque aí se você algum dia precisar de, no caso, no nosso sistema, o escopo hoje, ele está limitado a apenas aluno e professor. Mas se você precisar de adicionar um novo tipo de usuário, a única coisa que você precisaria era inserir mais um novo registro aqui dentro dessa tabela. E aí você já teria a sua lógica do seu sistema funcionando normalmente, só com essa nova inserção. Isso. Não, na verdade aí, como é, porque se você for pensar aqui no relacionamento, você tem que pensar o seguinte, um usuário é de apenas um tipo. Então esse relacionamento aqui, na hora que ele vem para cá, cadê o selecionamento aqui de esse daqui, ó? Eu vou pegar esse relacionamento, cadê? Esse daqui. Por quê? Só para você ver aqui, ó. Eu tenho que colocar esse relacionamento. Por quê? Um usuário tem apenas um tipo. Então cada usuário tem só um tipo. Mas um tipo ele pode ter vários usuários, porque você pode ter vários professores e vários alunos dentro do seu sistema. Então esse relacionamento é dessa forma, e aí a chave estrangeira vai vir para cá. Então aqui que teria essa chave estrangeira do tipo ID aqui, ela teria de vir para cá. Ok? Tudo certo, Daniel? Foi silêncio aí? Beleza, tranquilo então. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, nesse caso aqui, se eu for fazer a demonstração, está quase que fazendo o trabalho, né? Eu tô aqui justamente para tirar dúvidas, se vocês quiserem que eu faça algum outro exemplo, mas aquele lá do trabalho lá eu não posso avançar mais não, tem de deixar para vocês fazerem também, né? Isso, aí você tem que pensar o seguinte, as telas, vamos pensar qual que seria o formato do relacionamento, então, né? Então eu teria mais ou menos aqui depois uma outra entidade aqui embaixo para a tela, né? Então eu poderia vir aqui, colocar a tela aqui. Aí se você pensar o seguinte, um usuário, ele pode acessar quantas telas? Ele pode acessar várias telas, você concorda comigo? Então ele tem de ser aqui essa parte aqui, essa de relacionamento tem de vir aqui, tem de ser N.
E também, da mesma forma, uma tela ela pode ser acessada por vários usuários ao mesmo tempo. Então esse é um relacionamento aqui que ele é um relacionamento N para N, que é de muitos para muitos. E aí, se vocês lembrarem, na última aula a gente discutiu isso, que justamente quando a gente tem um relacionamento de muitos para muitos, o que eu tenho de fazer? Eu tenho de pegar e eu tenho de criar uma entidade aqui no meio para eu poder fazer esse relacionamento muitos para muitos, que aí eu vou ter essa combinação aqui no meio. Aqui no meio que eu vou ter a combinação, no caso, de qual que é a tela, mas de qual que é o usuário que vai ter aquele acesso. Então, toda vez que tiver uma tabela aqui, eu posso, por exemplo, chamar essa tabela aqui de acesso, e ela teria o ID do usuário e o ID da tela. E aí, toda vez que tiver um registro aqui dentro, quer dizer que aquele usuário acessa aquela tela. Se você for imaginar mais ou menos aqui, ó, seria como se eu pensasse assim, ó, no Excel. Então aqui, ó, eu vou ter, por exemplo, aqui eu vou ter a minha tabela de usuário, né? Então vamos supor que eu tenho um usuário aqui, que é o Jean, e aí o tipo dele é professor. Aí eu vou ter o usuário 2 aqui, que vai ser o Daniel, o tipo dele é aluno. E aí eu vou ter aqui a minha tabela de tela, aí eu vou ter aqui o nome da tela aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui consulta notas, e vou ter uma outra tabela lança notas. Aí aqui eu vou ter uma URL qualquer, vou pôr aqui qualquer coisa aqui. E essa aqui vai ser aqui a nossa 1 e 2. Deixa eu colocar aqui já coloquei 1 e 2. Então imagina o seguinte, o usuário aqui do Jean, vamos supor que ele tem acesso às duas telas, ele consegue tanto consultar quanto lançar. Já o Daniel, ele tem acesso apenas a consultar as notas, ele não consegue fazer essas operações. Então o que acontece? Para o Jean eu teria de vir aqui e colocar, por exemplo, duas telas separadas por vírgula, mas isso aqui não é possível de se fazer igual a gente comentou na última aula. E da mesma forma, se eu analisasse aqui em volta, a consulta de notas ela pode ser feita por ambos os usuários. Então eu poderia vir aqui e colocar os IDs dos usuários, mas também são muitos. Por quê? Porque, igual eu comentei, um usuário pode acessar várias telas e uma tela pode ser acessada por vários usuários. Então a gente precisa criar uma tabela lá no meio, que seria como se fosse aqui essa tabela de acesso, e aí eu vou ter o usuário e a tela. Então, por exemplo, o usuário 1, que é o do Jean, ele acessa as duas telas. E o usuário 2, que é o do Daniel, só acessa a primeira. E aí como que ele faria essa associação aqui? Aí ele iria procurar assim. Quem que é o usuário 1? É o Jean. Ele tem acesso a quais telas? 1 e 2. Então, quais as telas ele tem acesso? Consultar notas e lança notas. Quem que é o usuário 2? É o Daniel. Quais são as telas que ele tem acesso? Apenas a tela 1. Ou seja, ele só tem acesso a consultar notas. Ok? Então, você tem de criar alguma coisa no seu esquema, obviamente, que aqui eu estou mostrando uma representação de como ficaria lá os dados no final, mas você tem de criar alguma coisa no seu esquema que seria como se fosse essa tabela aqui do meio para representar esses acessos. Ok, Daniel? Tranquilo? Mais dúvidas? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui parar a apresentação, e aí vou parar a gravação aqui também. E aí, se vocês forem tendo dúvidas aí, vocês vão me chamando. Eu vou deixar aqui o canal aberto aqui, é só vocês me chamando aí pelo Meet. E se não tiver nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui nessa semana. E semana que vem a gente está de volta, começando SQL na próxima semana. Ok?